Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 15 de julho de 2025, estamos aqui falando do nosso estúdio em Campinas, hoje é o dia dedicado ao pecuarista, Dia Nacional do Pecuarista, assunto para Sérgio Braga já. No café, vamos falar com o consultor do mercado de café, o Marcelo Fraga Moreira, porque o café está descendo hoje, 1% subiu muito ontem, né? Será que os fundos continuam comprando? Vamos tirar essa dúvida. No tempo, né? Previsão do tempo, capitais do Sudeste devem ficar sem chuva até sexta-feira e a instabilidade continua lá no Nordeste e também está previsto muita chuva no Norte do Brasil. E vamos mostrar isso também com o Sérgio Braga. No dinheiro, o presidente Lula, para surpresa de ninguém, assinou o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade após o tarifaço. Ou seja, Lula continua querendo enfrentar o urso americano, o Trump, né? E enquanto que o restante do mundo ocidental negocia, até a Rússia, até a China, todos estão querendo negociar. Nós não, queremos enfrentar. E o Globo dá em destaque essa manchete aí que o governo dos Estados Unidos volta a mencionar Bolsonaro em rede social para justificar as exigências do tarifaço. Mas nós, como nós dissemos ontem, reafirmamos hoje, aqui não é essencialmente o Bolsonaro, a luta do Trump, e sim impedir que o Brasil se desloque para a esquerda, se agregando cada vez mais à China, ao Irã, à Venezuela, fazendo do nosso país um país de esquerda, para não dizer comunista. E nós vamos falar disso porque também hoje o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a prisão de Bolsonaro, a condenação e a prisão inevitável, também para surpresa de ninguém, e nós vamos comentar inclusive a carta que Bolsonaro divulgou em resposta a esse pedido já previsto. Tudo indica que ele vai acabar sendo preso, apesar da pressão dos Estados Unidos. E falando em tempo, vamos saber como é que está o tempo em São Paulo com Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 21 graus aqui em São Paulo, o céu está praticamente com poucas nuvens, um sol até presente nesse momento. A temperatura subiu bastante depois daquela madrugada fria, típica, né, para esta época do ano. Inclusive, a própria Folha está destacando que vai continuar assim, né? A tradição do inverno, as condições de clima de madrugadas mais frias, manhãs também. A temperatura subiu. Agora o céu continua aberto exatamente nessa situação. Como eu disse, 21 graus nesse momento. E abro, sem dúvida nenhuma, João Batista, lembrando que hoje é Dia Nacional do Pecuarista. João. Muito bem, já falamos, você vai voltar na editoria de pecuária com mais destaques. E no tempo, hein? Coutinho está alertando sobre a nova frente, a nova massa que vai atingir São Paulo. Então, essa sua blusinha aí pode se preparar, viu, Sérgio Braga? Vamos em frente. Ok. Então tá, vamos agora abrir aquele nosso espaço que a gente gosta muito de mostrar a nossa bandeira. Talvez seja um dos poucos programas, se não o único, que tem o prazer de mostrar a bandeira nacional, e nós fazemos isso com muito orgulho. E junto, mostrando a bandeira, a gente coloca a nossa frase de estímulo, de certeza que ao final de tudo e ao cabo o Brasil vencerá, com o apoio do trabalho, né, dos produtores rurais que sustentam o nosso Brasil através do agro. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar.
15 de julho de 2025, então mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Imediatamente vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando por ele, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, eu João Batista. Amanheceu um nevoeiro em Curitiba, hoje tapado de neblina. Com o dólar em queda no Brasil, Chicago não sabe que rumo vai tomar, talvez agora do meio do pregão para frente até trabalhe um pouco positivo, mas não está com muito fôlego não. O USDA divulgou ontem aí o relatório das lavouras, estão muito bem, melhorou a qualidade, já vamos comentar aí a qualidade das lavouras americanas. O mercado climático vai passando o tempo e não tem influenciado, China não está comprando nos Estados Unidos, é isso que está influenciando, o mercadão segue de lado, produtor precisando de caixa, o mercado vai se mantendo no balcão, hoje está estável em relação a ontem e negócio fluindo, o produtor vendendo, fazendo caixa, alguns correndo para comprar insumos. Safra vai começar, temos há poucas semanas do início do plantio, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. O destaque vai ser a mudança de temperatura que nós vamos ter aí com a entrada de uma frente fria nessa quarta-feira aqui no sul e parece que começa a mudar um pouquinho a chave em termos da secura para a chuva. Detalhes na previsão. Na pecuária, o mercado segue nebuloso, incertezas em relação àquilo que foi tarifado pelos Estados Unidos e daquilo que acontecerá daqui para frente. De qualquer forma, o mercado segue aí atento a essas informações, travado, pouquíssimas são as negociações, muito pontuais, tanto por parte da indústria, que praticamente saiu das compras nesse momento, assim como os pecuaristas que esperam uma definição do mercado. Melhora um pouquinho para o mercado de reposição, daqui a pouquinho a gente vai comentar, inclusive, essas informações e as cotações atualizadas do mercado do boi gordo. Mas antes, vamos às cotações do mercado de Chicago, começando pela Bolsa de Chicago com a soja, que segue aí bem próxima da estabilidade nesse momento, 0,05% de queda aos 10 dólares mais 50, volta pelo menos agora aos 10 dólares. O milho, 4 dólares 22,87, sobe 1,41%. Trigo negociado em alta de 0,39% a 5 dólares 43,12. O café que ontem deu aquela estilingada, hoje já devolve parte dos ganhos, 297,13, o vencimento mais curto na Bolsa de Nova York, recua 1,56%. Recua também o café robusta na Bolsa de Londres, 2,12% a 3.414 dólares por tonelada. O açúcar, alta de 1,60% a 16,56%. Algodão, 68,80, alta de 1%. Petróleo, 66,66, uma queda de 0,48%. Ouro, a 3.337 dólares mais 2, queda de 0,66%. Quanto ao mercado cambial, o dólar hoje recua um pouco, 0,48% a R$ 5,56 mais 20. E o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, recuam. Mais um dia de queda, 0,37%. O índice Bovespa recua 134.801 pontos. Repetindo mais uma vez, confirmando a Bolsa de Chicago para soja, 10 dólares exatamente agora o agosto, recua 0,10%. O café, vamos à Bolsa de Nova York, confirmando também, queda de 1,52% a 297,13. Mercado do boi gordo a futuro lá na B3, todas as posições em queda. Julho recuou abaixo dos R$300, 299,95, 0,76% de queda. Agosto a 307,45, recua 0,81%. Setembro a 312,50, 0,79 de queda. Outubro 319,50, 0,62 de queda. Mercado físico hoje, de 32 praças, 16 apresentaram queda na apuração pela Scott Consultoria. São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 300,50 no aprazo, já descontado. Mato Grosso ao norte ou norte do MT, R$ 295,50. Sudoeste do MT, R$ 298,50. Cuiabá, R$ 300,50, a mesma referência de São Paulo, R$ 300,00 mais 50 centavos por arroba. Daqui a pouquinho, mais informações sobre o mercado do boi gordo, informações direto do CPE, informações também direto da HN Agro conosco nesta edição do Tempo e Dinheiro. João Batista. A Quimate, em Sérgio Braga, divulgou uma nota de preocupação
com o que pode acontecer com o mercado da pecuária com a entrada das sanções americanas aí ao governo brasileiro. E você vai falar sobre isso no nosso clube hoje à tarde, né, Sérgio? Vamos comentar, fazer um balanço do que está acontecendo. Balanço das preocupações, né? Nesse cesto de preocupações que aumenta cada vez mais, com incertezas, inclusive, nessa relação diplomática, entre aspas, né, do governo brasileiro para pelas tarifas que estão sendo impostas ao Brasil de 50%, né? Mas tem muita lenha para poder jogar nessa fogueira e, infelizmente, estão ateando fogo com muito combustível por aqui, João. Pois é, os preços caindo, então tudo isso você vê, não só a entrevista do Sérgio Braga, como preços, como cotações, como preços também lá no porto, enfim, os prêmios nos portos, isso que eu quero dizer, você vê em tempo real no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, que é uma comunidade de produtores, né, focados no negócio agro. São 15 editorias à sua disposição para você ser um produtor rural, mas bem informado do meu Brasil. Você tem 7 dias para experimentar. Entrem lá. O que você faz? Mande uma mensagem para esse telefone, esse WhatsApp que está na tela. Quero entrar, quero participar. 199-9813-2915. Você fala com a dona Leia da Luz, ela vai pegar a sua mensagem e te colocar para você experimentar 7 dias grátis de 15 editorias nessa comunidade de informação chamada Clube do Tempo e Dinheiro. Entre em contato, né? 199-9813-2915, é um show de informação, muita gente participando, muita gente trocando informações. Troca informações com profissionais como você, gente que entende e é muito bem informado. Muito bem, dito isso, vamos agora às manchetes do agro desta terça-feira, narrada pelo Sérgio Braga, com base nas manchetes do Notícias Agrícolas. Etanol CPEA, volume negociado no spot de São Paulo segue limitado. Açúcar, preços se estabilizam no spot paulista, segundo o CPEA. Trigo, produção deve diminuir no Brasil, mas preços seguem em queda. Batata CPEA, com maior oferta, movimento de queda nas cotações é reforçado. Uva CPEA, oferta pressiona cotações da BRS Vitória e limita a rentabilidade em junho. Tais patamares se aproximam do custo de produção. E agora, aquele resumo importante das notícias, as principais notícias da economia e da política, selecionadas pelo nosso editor Sérgio Braga. Depois eu vou entrar com o meu comentário sobre, claro, o assunto principal, que é a denúncia manjada, né? Que não causou surpresa para ninguém, do Procurador-Geral da República, né? Pedindo a condenação de Bolsonaro. Sérgio Braga. O Investing, economia da China desacelera conforme consumidores apertam o cinto e riscos de tarifas dos Estados Unidos aumentam. No jornal Globo, inflação na Argentina surpreende e tem a alta menor do que esperado no mês de junho. Folha de São Paulo, Rússia rejeita ultimato de Trump e vê guerra continuar. Moscou pode negociar, mas sem pressão dos Estados Unidos. Na CBN, projeto bipartidário nos Estados Unidos visa tarifas de até 500% a compradores de petróleo da Rússia. Brasil é alvo. Um dos autores do texto afirmou que a China, Índia e Brasil estão prestes a se prejudicar muito se continuarem ajudando Putin. No Poder 360, audiência de conciliação entre governo e Câmara sobre aumento do IOF. Mota e Alcolumbre faltarão e serão representados por advogados do Senado e da Câmara. Do Investing, PGR pede ao Supremo condenação de Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. Do G1, governo Trump faz nova ameaça ao Brasil e diz acompanhar de perto a situação de Bolsonaro. Nova declaração ocorre no mesmo dia em que a PGR apresenta as alegações finais de ação que tem Bolsonaro como réu. Na revista Oeste, Bolsa Família pagou R$ 1,5 bilhão a mais de 400 mil estrangeiros em 2024.
O programa consumiu 168 bilhões de reais no ano passado. Dados divulgados agora há pouquinho, principalmente sobre o número de pedidos de recuperação judicial no país, no agronegócio, caiu muito. E o abate de bovinos, nessa manchete também, em Mato Grosso, no mês de junho, atingiu um recorde, segundo o CPEA. Mas uma informação importante, divulgada agora há pouquinho também, sobre os pedidos de recuperação judicial no agro, que subiram 21,5% no primeiro trimestre, atingiram quase 390 solicitações, 22% mais do que no mesmo período do ano anterior, segundo a Serasa Experian. O avanço, segundo informações, ocorre no mesmo momento, no mesmo período que a inadimplência entre produtores rurais, pessoa física, atingiu 7,9%. O número de pedidos de recuperação judiciais inclui produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica e também empresas relacionadas ao setor. E esse também, sem dúvida nenhuma, é o destaque, que daqui a pouquinho na pecuária nós vamos falar sobre o número de abates recordes no mês de junho em Mato Grosso. Mato Grosso, pecuaristas estão preocupados por lá com toda essa taxação. João Batista. Sim, o nosso destaque de todas as manchetes que você colocou continua sendo a denúncia feita ontem à noite pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo a condenação de Bolsonaro. Ele apresentou 517 páginas e dessas 517 ele reservou 137 páginas pedindo a condenação de Bolsonaro, mas não apresenta nenhuma prova concreta. Indícios, ele diz assim, olha, o Bolsonaro fez um intento antidemocrático, tentou subverter o resultado das eleições, provocou violência e desconforto social. E por fim, Bolsonaro fez articulação consciente para fomentar a ruptura da ordem democrática. Se condenado, Bolsonaro pode pegar 43 anos de prisão. Ontem mesmo, esperando essa manifestação da Procuradoria-Geral da República, ou seja, do governo Lula, Bolsonaro fez uma resposta. Bolsonaro faz post antes do parecer da PGR que estava pedindo sua condenação, ele dizendo, querem me destruir. Vou ler para vocês a manifestação do presidente Bolsonaro ontem à noite, junto com esse pedido de condenação. Diz o ex-presidente Jair Bolsonaro, o cidadão Jair Bolsonaro, o sistema nunca quis apenas me tirar do caminho. A verdade é mais dura, querem me destruir por completo, eliminar fisicamente, como já tentaram, para que possam, enfim, alcançar você, o cidadão comum, a sua liberdade, a sua fé, a sua família, a sua forma de pensar, sem que reste qualquer possibilidade de reação. O que acontece nos países vizinhos e suas ligações com o atual governo refletem perfeitamente o que poderá ser do Brasil num futuro muito breve, com a destruição não só do Ocidente, mas principalmente de sua cultura. O enredo é cristalino. Desde o início sou o principal obstáculo entre eles e o que realmente desejam, o controle absoluto sobre a sua vida. Por isso mentem, censuram, prendem, distorcem, caluniam, perseguem, agridem, sempre com a mesma narrativa, entre aspas, pela democracia. Mas qual democracia permite apenas um lado falar, pensar e existir? Querem silenciar quem se opõe. E se não podem calar com censura, tentam com ameaças, inquéritos, prisão ou até com a morte. Não se enganem, se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você. Não luto por mim, diz Bolsonaro, luto por algo muito maior. Luto pela maioria esmagadora dos brasileiros que não se curvaram. Luto porque não aceito ver o país escravizado por um sistema podre, sustentado por uma imprensa comprada, por poucos juízes militantes e por políticos que sabem que é a sua última chance de implementar seu sonho ideológico nefasto nesse nosso país maravilhoso. Completa Jair Bolsonaro, enquanto Deus me der vida, estarei aqui, em pé, falando a verdade e lembrando que o Brasil não pertence ao sistema,
pertence sim ao povo brasileiro. A gente considera isso uma apologia, né? Que é um momento em que a pessoa se defende de toda a pressão e todas as acusações que estão sendo feitas a ele. Vai, daqui uma semana, fazer a sua defesa, ao final de setembro vai ser julgado, né? E aí a gente acha, né, conjecturando, né, que lá pelo dia 7 de setembro, dia da pátria, de repente Bolsonaro pode estar preso e, se condenado, ele pode pegar 43 anos de prisão. Enquanto isso, né, a vida do povo continua sendo retratada por essa manchete. Imagine, para reaver descontos ilegais, o INSS diz que o cidadão deve abandonar a ação contra o Instituto. Vou ler de novo. Para reaver os seus descontos ilegais, o roubo do INSS, do aposentado, o cidadão deve abandonar a ação contra o INSS. São as informações que nós temos, isso tudo vai ser recortado, vai subir nas nossas mídias sociais para que o senhor reflita, leia, amplie, distribua, impulsione, enfim, faça com que essas notícias cheguem para quem não alcança, não tem essas informações possíveis. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos em 2 sites, o Notícias Agrícolas, o Tempo e Dinheiro, estamos em 2 TVs, a TV Milagro e a ex-TV Climatempo, estamos em rádios que divulgam as nossas informações. Enfim, seja o produtor rural muito bem informado do meu Brasil. E por fim, claro, tudo lá dentro do nosso clube para você comentar e ser muito bem informado. Olha aí mais uma vez o telefone para você, o WhatsApp para você entrar no clube, 7 dias grátis, 199-9813-2915. Aqui é Tempo e Dinheiro, então agora vamos às notícias do tempo com Sérgio Braga. Começamos pelo sul do Brasil, onde a Gazeta Zero Hora destaca, inclusive, o Rio Grande do Sul, que antes da chuva e do frio previsto, tem temperatura que pode chegar a 26 graus. Hoje o dia é marcado, já foi marcado por um amanhecer bem ameno, temperaturas amenas, né? E registro máxima de temperaturas acima da média esperada para julho em alguns municípios. E no estado do Paraná, a situação é bem semelhante. Segundo o CEMEPAR, uma nova frente fria vai trazer chuva, queda nas temperaturas do Paraná. A previsão de pancadas de chuvas isoladas na quarta-feira, principalmente nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul, assim como no Rio Grande do Sul, tem uma previsão de chuvas entrando a partir do sul do Brasil. E na quinta-feira, dia 17, portanto, segundo o CEMEPAR, a chuva chega a outras regiões do Paraná. Nas regiões da metade sul do estado, os temporais podem ter volumes acumulados mais significativos. Nós temos também o mapa do INMET mostrando a umidade nesse momento em boa parte do Brasil. Toda essa mancha amarela é de umidade abaixo do normal, inclusive abaixo de 20% em várias regiões do Brasil, com exceção, lógico, a região norte do Brasil, que tem aí possibilidades de chuvas, né? A continuidade de chuvas para esse período do ano, assim como na faixa leste do Nordeste. No segundo mapa que a gente vai observar, aí sim são as chuvas registradas ao norte do Brasil, principalmente no estado do Amazonas, Roraima também, no Amapá, mostrando que Salvador, aliás, o estado da Bahia tem muita chuva prevista para o litoral, assim como na Paraíba, Rio Grande do Norte, até mesmo Pernambuco e as demais regiões com um tempo mais firme e umidade abaixo do normal. Bom, nós vamos agora, em tempo real, o satélite mostrar a situação de momento, com uma umidade já se aproximando, principalmente pelo Rio Grande do Sul, está sobre o estado do Rio Grande do Sul ao sul, já está chegando no Uruguai, avançando sim para o estado do Rio Grande do Sul, assim como no norte do país. No mapa a gente observa uma grande mancha mais escura, mostrando que na Bolívia, até no estado do Mato Grosso e até Rondônia, ali com muita... a seca, né, com o tempo muito seco e a umidade muito abaixo do normal. Demais regiões, as condições do clima seguem com temperaturas mais amenas da região sudeste para baixo e, lógico, temperaturas mais elevadas, principalmente ao norte do Brasil e nordeste também. Vamos à previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá?
A previsão do tempo vai de amanhã, dia 16, até o dia 22, próxima terça-feira. Amanhã, a região norte e faixa leste do Nordeste continua com chuvas intensas. Uma nova frente fria se aproxima a partir do dia 17, quinta-feira, pelo sul do Brasil, permanecendo com chuvas fortes no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, também o sul do Paraná, se dissipando para alto mar a partir do dia 18, na próxima sexta-feira. Continua a chuva concentrada na faixa leste do Nordeste, também no norte do Brasil, com a região central, com tempo firme e baixa umidade do ar. A situação continua a mesma no próximo domingo, dia 20, com as chuvas se aproximando principalmente do litoral do Espírito Santo, sul da Bahia, se estendendo pela faixa leste do Nordeste e com altas precipitações, principalmente no estado do Amazonas, norte do país, com precipitações também na próxima segunda-feira. O Brasil Central continua com uma situação de tempo firme na próxima terça-feira, baixa umidade do ar e temperaturas mais baixas também no início da próxima semana. Vamos à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho, saber da previsão para os próximos dias. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E vamos aqui agora ao tempo. Nós temos agora aqui, ó, no primeiro mapa, nós temos o quê? A chuva para os próximos 5 dias, de 15 a 19, continua dando o quê? Uma enorme área de tempo vazio na região, ou seja, com praticamente sem chuva nenhuma, que é essa área branca. A chuva fica naquele patamar normal, norte, leste e sul. Começa então, fica toda essa área aqui, Rondônia, centro-oeste e praticamente todo o sudeste, tempo seco, interior do nordeste também. Norte do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá tem chuva. O litoral do nordeste, aqui pega um pouquinho a Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, toda essa região aqui com pancadas de chuva. E aqui no sul, também a chuva vai aparecendo aqui no sul, onde melhorou aí a quantidade de chuva na região. Então nós temos aqui, ó, chuvas na casa dos 15 a 25 milímetros aqui no Rio Grande do Sul. Isso aqui é principalmente quarta e quinta-feira, quando a frente vai passar. Tu vê que à medida que ela sobe, praticamente não chove aqui em Santa Catarina e Paraná. Aqui, ó, com volumes bem consideráveis de chuva na região, onde nós vamos ter aí uma condição de volumes na faixa de 40, 50 milímetros no leste e sul do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, nós temos um volume bom de chuva também e melhorando aqui na área do Paraná. Então, toda essa parte aqui do Paraná, que normalmente não chove, já aparece uma chuvinha. No centro do Paraná e no sudoeste chove mais. Lá no nordeste, nós vamos ter o quê? Uma situação de chuva pegando mais aqui, ó, na área de Natal, na região ali de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Nessa região aqui pode até ter alguma chuva um pouco mais significativa nessa faixa leste aqui, ó, pegando toda a Cealba e o leste da Bahia. Indo lá para o norte, a chuva também está boa, principalmente ali no Amapá, norte de Roraima, e aqui na parte do Amazonas e Roraima, onde chove bem, nesse período aí de 15 a 29 de julho. Na anomalia de chuva, nós vamos ter, nesses 15 dias, o sul do Brasil ainda abaixo do normal, o norte acima, na parte sul da Amazônia abaixo, e grande parte do país dentro do padrão. Essa anomalia do sul, ela vai ficar positiva logo, logo. Quando a gente estiver entrando, talvez já na sexta-feira ou segunda-feira que vem, à medida que vai entrando o final de julho e agosto, ela vai ficando mais positiva. Aqui tem a grande massa de ar frio que vai chegar a partir do dia 24. Já chega uma agora. Hoje mesmo nós tivemos geada aqui, ó, mostrando aqui as imagens da geada, aqui, ó, do vídeo do Buda, quer dizer, Wagner Urbano. Nós temos aqui, ó, geada fraca que deu aqui em São Joaquim. Aqui deu um gelinho, aqui tem algumas fotos, isso aqui é o bairro onde fica a Climaterra, ó. Deu uma geadinha aqui, assim uma geada fraca, aqui isso fica na cidade, São Joaquim, aquele morro fica pertinho da Climaterra, aqui mostrando aqui a geada que deu, bem fraca, mas deu geada aqui dentro da cidade e fora da cidade, aqui o Vale do Caminhos da Neve, o Caminhos da Geada, onde amanheceu em torno de 0 grau. No centro da cidade, a temperatura chegou a marcar meio grau negativo. Em Bom Jardim, 7 décimos negativos,
Palmas, no Paraná, também deu meio grau negativo e deu próximo de zero em Ausentes, no Rio Grande do Sul. Essa aí é uma massa polar mais forte que chega a partir do dia 24, 25. Observem que teremos aí uma anomalia bem significativa. Tudo isso aqui é anomalia de temperatura, ou seja, quanto vai ficar abaixo do normal. Ela fica aqui, ó, na faixa de 4, 6, 7 abaixo do normal. Tu vê que avança aqui na direção do Acre, Rondônia, Mato Grosso, pega aqui também o Sudeste e principalmente o Sul. Então, nessa situação, está indicando o quê? Que nós vamos ter condições de tempo frio nesse fim de semana, mas mais intenso semana que vem. Já começa a acender um sinalzinho amarelo para ficar de olho no sul de Minas e no Café Paulista. Se tiver algum problema, vai ser no final de julho. Mas nós vamos ter o quê? Uma queda brusca da temperatura a partir dessa quinta, aquece um pouquinho no início da semana e depois cai de novo a partir de 24, 25. Além disso, a chuva começa a aumentar aqui no sul a partir do dia 24. Acompanhe o nosso canal, Meio do Tempo e Dinheiro, Itachá e Ronaldo Coutinho, e voltamos amanhã. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Sinal amarelo lá para a cafeicultura, então, Ronaldo Coutinho, vamos acompanhar com muita preocupação, sempre aqui no Tempo e Dinheiro, né? Muita informação de meteorologia, afinal é tempo e dinheiro. Olha, no tempo, lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, o Rafael Duarte está dizendo que está com sol lá. Tem sol, está lidando com arroz, né, fazendo alambrado, trabalhando. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, também Rio Grande do Sul, 20 graus agora. Depois da serração, um sol maravilhoso lá em Piratini, lá na região de Bagé, que vem a chuva. As pastagens estão paradas. E a Fabiana completa. Parabéns aos pecuaristas, trabalhamos com dedicação. O agro não para. O seu Ernie Osino Pinot saiu, já informamos ontem, o Rio Grande do Sul está lá em Sinop, ele mora em Nova Petrópolis. Sinop, Mato Grosso, muito quente. Faz parte nesse momento, né? O João Santos está nos assistindo lá da Bahia, do oeste da Bahia. Tá. E, bom, quem mais? Muito comentário político, né? Nós falamos disso, né? Marco Aurélio Baggio, de Brodowski, etc. Bom, esses são os nossos canais que nos reproduzem. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vou para o intervalo e daqui a pouco o Vlamir Brandalize comentando o momento da soja desta terça-feira. Em frente, Gleidson. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do agafe do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim. Os tratores LS, cada cavalagem é um tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor?
É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. (15 de julho de 2025, terça-feira, estamos de volta com Tempo e Dinheiro para falar dos preços da soja, do milho, do trigo com o Vlamir Brandalize. E antes, as cotações que estão na estabilidade, perdeu os 10, mas perdeu os 10 de novo. Esse é o agosto, hein? Está perdendo 0,29% de valor a 9,98. Isso é tempo real lá em Chicago. Os 4 principais vencimentos, Gleidson, tá naquele vermelhinho, mas 2 vencimentos abaixo de 10, hein? Então, agosto 9,98, setembro 9,91, novembro 10,05, janeiro 10,23. Será que é reflexo da sanção? Não, né? Só vendemos para a China. Isso é o Vlamir que vai explicar. Mas tem reflexo, claro, no dólar e tal. Vamos ver aqui no Brasil a soja base Porto, saca de 60 quilos, agosto 21,99, abaixo dos 22, portanto, setembro também abaixo dos 22, 21,90, tentando se sustentar, novembro está estável a 22,26. Ok, vamos a quem entende de soja, vamos ao Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Bom, Vlamir Brandalize, tá friozito aí na sua Curitiba? João Batista, o sol abriu aí, agora tá um sol bonito, mas de manhã tava tapado de nevoeiro. Amanhece o dia aí 5, 6 graus aí, temperatura, e agora sobe com um calorão lascado 18. Tá bom. E esse mercado da soja, olhando Chicago, tá assim, mimimi, nhenhenhen, é a colheita americana, né? A safra americana, né? Vamos lá, João Batista, antes de começar a comentar, quero te desejar os parabéns hoje. Hoje é o teu dia. Sabe que dia é hoje? Não. Hoje é o dia do palestrante, João Batista. Oh, que beleza. Obrigado. Eu gosto. Tá bom. Parabéns pelo seu dia aí. Hoje o pessoal já me mandando aqui cedo, dizendo, ô Brandalize, parabéns. Eu falei, mas meu aniversário foi esses dias, até já passou. Palestras. É bom a gente explicar. A gente gosta de informar, né, Branda, como você. Então me informa como é que está o mercado em Chicago. Olha, João, o mercado de Chicago, em função do relatório de ontem do USDA, né, e da falta de novas notícias, ele segue meio de lado, né? Ele está aí tentando segurar, está lambendo os $10 aí a maioria dos meses, né? Mas o fator importante aí que você olha aí, tá tudo enroscando aí. Se a gente olhar de agora até novembro, dá para dizer que é $10, né? 10,05 no novembro, 9,90 e pouco agora os curtos. E só os meses do ano que vem que estão acima de 10,20, 10,30, 10,40. Ali para o meio do ano que vem. Por quê? O fator que está pesando hoje é a qualidade das lavouras americanas, né? O USDA divulgou as condições da safra, a safra vai bem, florescimento já quase chegando a 50%, né? O relatório de ontem, 47% das lavouras americanas estão em florescimento, João Batista. A média histórica é 47% também, está dentro da média, já está começando a formar vagem 15%, a média é 14%, e o fator que pesa hoje é que melhorou a qualidade das lavouras. Tem 70% de lavoura boa excelente. A semana passada era 66%. E o ano passado era 68%. A lavoura nesse ano, aliás, nesse momento, está melhor que o ano passado e melhor que a semana passada. Então, mercado levemente negativo, porque continua sentindo falta da China, né? A China não tem comprado nada lá nos Estados Unidos. A China é dura, hein, João? Mas em algum momento vai comprar, não vai, Branda? Olha, João, enquanto ela conseguir comprar por aqui, ela vai ficando fora de lá, né, João? Mas a hora que sair um acordo maior, certamente ela vai se dispor a comprar. Mas ela está deixando essa carta na manga, né? Tá. Como a soja é um dos grandes produtos americanos de exportação, e a China é o maior importador, ela está deixando essa carta na manga, né? Porque
ela está esperando, né? Ela não vai gastar e comprar antes de ter certeza de que ela vai levar alguma vantagem nas negociações também, né? Tá, antes de você falar da perspectiva para o produtor em vista das negociações de Chicago, é bom sempre lembrar, as sanções americanas não pegam a soja, pegam por tabela, né? Não pega porque já não vende nada praticamente para os Estados Unidos, então não afeta, né? Então isso é um fator importante. O que a gente tem que ver é as sanções que vão ser replicadas aí para o pessoal dos BRICS, né? Como é que vai refletir na turma dos BRICS. Dá para ver que em paralelo a Índia já está negociando com os Estados Unidos e está deixando todo mundo a ver navios aí. Tá. A Não, China provavelmente também está negociando em paralelo. Agora essa pancada que o Trump está dando na Rússia automaticamente vai trazer a Rússia para a mesa de negociação. E aparentemente tudo indica que nós vamos ficar junto aí com o Irã, com outros países aí que não tem importância, né? Não, mas enfim, se o Trump botar uma sanção forte em cima da Rússia, vai atingir o óleo diesel, o diesel aqui no Brasil, porque nós importamos diesel da Rússia. Olha, é possível também, porque nós já estamos sentindo alguma pressão que está vindo da ureia, que está em alta no mercado. E a ureia ela é a Rússia e a China, que são os grandes exportadores, né, João? Tá. E o petróleo é um componente, né? O gás é componente na produção da ureia. O diesel, nós dependemos totalmente de compras de diesel da Rússia. Nós também compramos diesel americano. Veja que pode ter uma pressão aí sobre a oferta de diesel aí, porque nós dependemos de importações grandes de diesel, né, João? Por isso que a entrada em vigor do B15 aí, que é o uso de 15% de biodiesel no diesel, ele vai ajudar a amenizar essa situação, né? Então, a partir de 1º de agosto, nós vamos estar usando um pouco mais de biodiesel no diesel e acaba diminuindo um pouquinho da necessidade do diesel importado, né, João? Isso é um fator bom aí que essa política de biocombustível brasileira tem, né? Isso já é histórico, não é de hoje, né? Pois é, mas nós estamos olhando sempre os preços de oferta, tal, preços de bolsa, preços da pedra. Nós temos que falar de custos, então você já abordou aí o diesel, seria bom também abordar o frete. O Notícias Agrícolas, Gleides, pode colocar na tela, está informando que os fretes aumentaram 15%, é isso mesmo, Gleides? Você pode botar aí, ó. Fretes já subiram 15% nos últimos meses no Brasil e disputa por veículos se intensifica, diz o Notícias Agrícolas. Branda. Isso é a verdade, né, João? Porque agora nós começamos a correr para os portos com o milho e ainda a gente tem muita soja para ir para exportação. Então é uma disputa, né, pelos caminhões, que é onde que é o grosso da safra vai, para transporte, né, que vai para exportação. É milho e soja, além do farelo, né, das indústrias do farelo também, parte vai para exportação de parte também caminhões, né, uma parte dos farelos ele vai via trem, mas uma boa fatia também vai via caminhões. Então, isso traz uma pressão, né? O número de caminhões vendidos nos últimos anos foi muito abaixo do que deveria, né? O pessoal tá investindo menos, né? Porque o caminhoneiro individual está com dificuldade, né? Porque a situação não está fácil para ele e as transportadoras também não estão arriscando grandes compras de novas frotas, né, João? E além de que a questão é os juros, né? Os juros do mercado estão muito altos aí para se financiar. Esse é o gargalo de você aumentar a sua frota de caminhões e é por isso que o caminhão que está na praça está muito procurado e por isso que o frete subiu. Tá. Três perguntas em uma, Brandalize. Então, assim, como é que estão os negócios hoje no Brasil? Perspectiva para o produtor brasileiro antes do 1º de agosto e a terceira, perspectiva depois do 1º de agosto, que é o dia da sanção. Olha, João Batista, com relação ao mercado de agora, o que a gente está vendo é que o produtor continua vendendo, né? Está vendendo e usando o recurso para aplicar no mercado financeiro, né? Porque alguns produtores temem aí que depois de 1º de agosto venha abalar ainda mais a situação brasileira, mas alguns apostam que esses juros brasileiros não caem tão rápido, estão apostando, vendendo soja e aplicando no mercado financeiro. Então isso está acontecendo, nós já estamos aí com mais de 112 milhões e meio de toneladas negociadas da safra, então os negócios têm fluído nesse momento de curto prazo. O mercado interno ele não está mostrando grandes flutuações, hoje abriu o balcão igual a ontem, aí já foi lá para o clube, está lá, o pessoal quer ver.
Talvez agora à tarde, em função do dólar que está mais frágil, e Chicago nessa lenga-lenga aí, talvez ele pague a mesma coisa. Alguns compradores apontam que teriam que reduzir 50 centavos, mas a flutuação é pequena. Depois do 1º de agosto, se seguir a lógica que o governo está aí jogando com a barriga, né? Vai se sentar com o empresário, com o pessoal do agro. O tempo está passando rápido, né, João? E os americanos aparentemente não estão muito preocupados em fazer acordos com o Brasil. O que a gente pode esperar começo de agosto, principalmente do produtor, pode ter pressão de alta no dólar. E aí alguns insumos vão subir em agosto, que é a véspera de plantio, né? Plantio começa ali no início de setembro. Então tem muito insumo para girar. Talvez agosto seja um agosto nervoso, principalmente no câmbio, né? Se não tiver acordos e entrar essa tarifa de 50%, o mercado interno aí vai ficar meio abalado, né, João? E aí o dólar é que responde, né? Na linha positiva, né? Tá, 2 telefones então. Esse que está na tela é para você entrar no clube, saber dos prêmios, saber das cotações, ser o produtor bem informado. Então, você manda um zap e entra no clube nesse telefone 19998132915. 7 dias grátis, né? E tem lá todas as informações, os prêmios nos portos, como falou o Brandalize. Então, nesse telefone aí. O outro telefone, que também é de graça para você consultar, é de um assessor de investimentos, né, ligado à Bolsa, credenciado pela CVM, que é o Fernando César Sofiati, que ele atende nesse telefone aí, é nosso telefone, né? Do Tempo e Dinheiro, 19971108610. De graça você liga, Fernando, quanto custa uma operação de bolsa aí? Quanto custa para fazer soja no ano que vem? Eu devo, né, vender? Porque lá tem os estrategistas, né? O Robson Poloto está lá por trás. Então, assim, devo vender, botar o dinheiro a juros, né? Vai deixar esvaziar? Claro que não, né? Então, consulte e veja as possibilidades que você tem, sempre perguntando quanto custa o prêmio para operar na bolsa. E quando a gente defende opções, eu acho uma maravilha, o melhor mercado para o produtor fazer proteção de preço. Sempre lembrando que o prêmio você tem que comprar à vista, beleza? Por isso que é uma ferramenta que você tem que reservar esse dinheiro para você ter, quando você compra adubo, quando você compra né? Você tem que comprar também o prêmio, certo, Brandão? Exatamente, é uma segurança para o produtor, né? Trabalhar protegido, né, João Batista? E falando em protegido, vamos falar aí sobre as exportações, né? Que Deixa eu só lembrar então o telefone, para tirar o telefone. Então, ó, ligue 19971108610, né? Anote aí. 19971108610 é de graça e de grátis. Né? Quanto custa o prêmio, Fernando? Fala aí, beleza? Agora sim, exportações, estamos botando dinheiro na conta, Vlamir? Exatamente. Por isso que o frete está puxado aí, o caminhão que você citou aí, os fretes subiram. Porque nesses primeiros dias, os primeiros 9 dias úteis do mês de julho, aí, segundo a SESEX, 4,3 milhões de toneladas foram embarcadas aí. Isso dá 500 mil toneladas por dia, né? É um bom volume, né? Então, acumulado do ano, já estamos com o recorde histórico, 69,3 milhões de toneladas do grão. Soja, farelo e óleo, nesse momento, 83,2 milhões de toneladas já foram embarcadas. De janeiro até agora. Nesses primeiros dias do mês de julho, faturou 2 bilhões e 65,8 milhões de dólares. A bagatela de 11,6 bilhões de reais em divisas nesse comecinho de julho, João. Lembrando que a soja, a partir de agosto, setembro, ela perde ritmo, né? Nós vamos exportar ainda bons volumes pela frente, mas os próximos meses nós vamos ver a exportação ganhar ritmo no milho, e o milho tem um valor bem menor do que a soja, então a entrada de dólares nos próximos meses é normal ela recuar, ela vem muito agressiva, a entrada de dólares até agosto, começo de setembro, por causa da soja que pesa, e depois de setembro em diante ela começa a acelerar, lembrando que também tem um peso, se o governo brasileiro retalhar os americanos, é provável que a partir de agosto a entrada de dólares através do petróleo exportado pela Petrobras, que grande parte vai para os Estados Unidos, também vai cair a zero, né? Então, essa é a pressão que pode ter menos moeda entrando, João Batista. Olho no peixe aí para não queimar a fritura. A gente fala dessa possível sanção,
e a gente já põe possível, porque a gente não quer acreditar que isso venha a acontecer. Na sua concepção, na sua experiência, né, de homem vivido e de tantas batalhas, você acha que nós vamos levar essa sanção aí de 50 pilas? 50 pontos? Eu ainda acredito que o Trump vai jogar duro. Ele está apostando que ele vai mandar para 6, para 9. E ele acha que está com o gato na mão. Ele está com o gato na mão, segundo ele. Eu acho que com o Brasil aí, ele vai usar o Brasil como bode expiatório aí para atingir o BRICS, João. Ele vai dar bordoada em nós. Se o governo brasileiro não souber negociar, não souber administrar essa situação, nós vamos sentir um segundo semestre complicado, João, principalmente na questão aí do que a gente representa de vendas aos Estados Unidos, né? Então isso vai afetar, e eu não acredito que o Trump vai voltar atrás aí, principalmente agora já daqui 2 semanas, tá em cima do laço, né, João? Menos de 2 semanas. Carnes, etanol, né, principalmente café. Daqui a pouco a gente fala com o Marcelo Fraga Moreira, consultor de mercado de café, sobre isso. Truco Lula. Vamos agora saber dos preços do café, do milho, desculpa. Do café. Hoje, quase que... Também você ia falar de café, você entende também. Mas o café, João, antes de você entrar lá no negócio, você imagina que o americano, com o poder que tem, aquisitivo, provavelmente para ele vai aumentar, se deixar assim, uns 25%, 30% o preço do café. Ele vai deixar de tomar café? Não. Ele está pagando o ovo. O ovo brasileiro hoje custa, por causa que eles não têm ovo para lá, estão importando. Branda. O ovo subiu muito. Ele não vai diminuir o consumo por causa disso. Vou antecipar o que o Marcelo vai dizer. Nós vamos vender para a Colômbia vai vender para os Estados Unidos. Mas mais do que isso, né? O que o Trump quer é recuperar a economia dos países da América Central que estão pressionando lá, querendo entrar nos Estados Unidos. Então, não, vamos trabalhar, vamos plantar café. Problema nosso aqui que nós temos que procurar outros compradores. Agora, milho. Preços do milho no ar. Olha, o milho em Chicago está em alta. Tá bom até, viu? Setembro 4,03, deu uma recuperada. Dezembro 4,22, o março 4,39, o maio 4,48 dólares por bushel. E aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, onde eu estou, 3 vencimentos no vermelho, julho 62,86, setembro 64,01, novembro 67,17, janeiro R$ 71,49, Brandalize. Hoje é reflexo só de dólar, mais fraco, e colheita, né? Colheita avançando, ritmo bom aí. Já a nível do Brasil acima de 40%, 45%, Mato Grosso acima de 60%, o ritmo está acelerado, boa produtividade, safrinha vindo aí com alto volume. Então é isso que está acontecendo com o milho. Não tem muito o que mudar aí na B3, é o momento de colheita, que era esperado isso há meses. Já com relação a Chicago, essa leve alta de Chicago, ele está olhando para os fundamentos dele, né? Porque Chicago do milho não depende da China, que é o maior importador mundial de alimentos. E mesmo que a China é o grande importador de sorgo americano, que sorgo e milho, eles têm uma relaçãozinha, só que o sorgo americano, comparado com o milho, ele não é nada para os americanos, né? Para nós seria muito importante. Porque a safra americana de sorgo é 10 milhões de toneladas, 11 milhões, 12 quando é muito boa. Esse ano está um pouco mais complicadinho para eles. E a China é o maior importador. Só que o milho, o volume do milho é 400 milhões de toneladas praticamente, e o sorgo 10, 12, então não é nada. Então o milho, ele segue nos fundamentos dele. O setembro conseguiu superar e voltou acima de 4 dólares. Se a gente olhar o julho 26 está acima de 4,50, 4,60, voltando a operar em cima dos fundamentos, porque tem um déficit no milho desse ano de mais de 32 milhões e meio de toneladas entre produção e consumo, tem um déficit já projetado para 2026, que deve superar 12,2 milhões de toneladas nos dados do USDA de sexta-feira. Então, há pouco milho no mundo, o mundo está consumindo estoque, e com guerra comercial e sem guerra comercial, o milho não tem como cair, porque ele está barato já nos níveis de hoje aí de 4 a 4,5 dólares. Ele é barato para o consumidor, né, João? E vai continuar tendo demanda crescente, né? Não tem muita alternativa para substituir o milho como fonte de energia, no caso do etanol, como fonte de ração.
porque é o maior produto dos grandes produtos que vai entrar como componente de ração a nível global, né? Então, esse é o fundamento bom do milho lá fora. Aqui dentro é a safrinha que está chegando e a pressão sobre a B3, né? O que o produtor deve e pode fazer? Quem não fez nada até agora tem que pescar e colher direito a safrinha, né? Porque vender agora vai vender no fundo do poço. Eu estava conversando com o pessoal agora há pouco aí com relação aos contratos de opções, também diz que as opções aí que eles estão falando, o contrato tá caro, tá custando R$7, R$8, daí não sei se compensa para o produtor. Então, nesse momento, o ideal dele é entregar contrato que ele tem, cobrir os contratos em aberto, né, que ele tem ainda para fazer, e talvez aguardar um pouco, porque os fundamentos do milho para frente são positivos. Então tá, mais uma vez o telefone do nosso assessor de investimento para você cruzar a informação, porque de repente você faz com boi, né? E vende aqui, compra boi, vende boi, sei lá. Né? Tem muitas alternativas, né? Basta ligar lá para o Fernando para saber quanto custa uma operação com milho lá na frente, quero participar da alta, será que, né, o Branda falou para ir pescar, será quanto custa? Então 199-7110-8610, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Ô Branda, eu falei que nosso programa é um dos únicos, se não o único, que mostra a bandeira, tem orgulho de mostrar a bandeira nacional. Então, nós sejamos os únicos que damos um telefone para você consultar quanto custa o prêmio. Esse é um avanço, né, Brando? Exatamente, João. Esse é um avanço em que o produtor tem a alternativa de ligar ali, bater um papo. E depois, se ele gostar do serviço, ele paga uma taxinha, tem que aprender, né? E né, participa. E aprende, né, João? Tem que aprender. E eu, para fechar, eu tenho que fazer um convite especial, porque amanhã eu vou estar em Nova Veneza. Já viu falar Nova Veneza? Sim, Nova Veneza, aqui perto de Campinas. Não, lá em Santa Catarina. A original, né? A original. Lá sim, tem lá até a gôndola. Lá tem até a gôndola. Você vai mostrar isso para nós amanhã. Amanhã nós vamos estar lá em Nova Veneza, nós temos uma reunião com os produtores, vamos lá clarear as ideias dos produtores, levar informação. E amanhã, o outro dia do palestrante. Amanhã estamos em Santa Catarina, vamos fazer diretamente de lá. Vai levar a gaita? Vamos com gaita e tudo. Eita, nós. Ô Branda, olha o milho. Olha o milho lá, milho não, desculpe, o trigo lá de Condor, lá do Rio Grande do Sul, região muito boa de lavoura, os lavoureiros de Condor. Olha o trigo de lá, põe pra gente aí, ó. Lá em Condor. O que você acha? Tá indo bem ou não? Tá vindo bonito, aí é uma região boa, né? A região produtora de semente de trigo também aí, né, João? Ele tá perfilhando, tá bonito aí. O clima esse ano parece-me que vai ser um ano muito melhor que foi o ano passado no trigo, João. Piscada no preço do trigo, por Vladimir comentar. Trigo lá em Chicago está da seguinte forma. Estava no verdinho, o Gleides foi apertar o botão e ficou vermelho. Setembro, 5,40, dezembro, 5,60,5, o bushel para março, 5,78,5, para maio, 5,89,25. Branda. Olha, João, o trigo ele tá na bamba aí, né? Porque ele está esperando o quadro geral aí americano que vai se definindo, colheita americana do trigo de inverno está andando. E calmaria, né? Tá tendo mais oferta essa semana de trigo lá da Rússia, né? A Rússia, em função dessas sanções americanas, acabou vindo para o mercado com mais oferta de trigo aí, em função do Trump ter batido na Rússia também ontem, né, João? Tá bom. Vladimir Brandalin vai preparar a gaita amanhã em Nova Veneza, Santa Catarina, e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Até amanhã, um grande abraço. Até. Tchau, tchau. E eu vou para Água Boa nesse instante, através do Alexandre Gazola, doutor Sementes. Ele está lá em Água Boa, leste do Mato Grosso, onde o pessoal está preparando o plantio da nova safra de soja. Opa, isso é muito bom. E também de gergelim, que lá é um sucesso, né? Lá em Água Boa. O Marcos da Rosa, grande produtor de gergelim, lá de Canarana. O Alexandre Gazola, no ar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, falamos aqui de Água Boa, Mato Grosso, próximo a Canarana, capital do vale, como a gente chama, né? Região quente, muito quente, estamos aí trabalhando os ambientes para o plantio da soja que vem aí setembro para frente, né? Que é uma região característica de muito areia, muito silt em algumas regiões, né? Que geram um desafio adicional para a formação de estande para o estabelecimento de plantas, né? Um outro ponto que é característico é o gergelim, muito presente nas últimas 3 safras aqui na região, principalmente Canarana, principalmente naquele produtor que tem dificuldade de plantar o milho em função do porco do mato, né, que acaba consumindo, principalmente áreas beira de
mata, né? Então essa é a realidade da região, né? Então, muito milho, produzindo bem milho, né? A grande característica é solos mais arenosos. Então isso exige um cuidado pontual lá no momento do plantio, né? Ontem eu me desloquei de Cuiabá até aqui de carro, a gente viu várias realidades no meio do caminho, né? Vimos muito gado, vimos muito milho, muito algodão, vimos algumas áreas de pivô com pastagem, algumas áreas de pivô com trigo, eu vi lá na saída. Então, essa é um pouquinho da diversidade do Mato Grosso, mas com um foco muito grande em milho, um foco muito grande em soja e algumas regiões de gergelim. O produtor de gergelim tem reclamado um pouco do preço, né? Dificuldade de buscar bons pagamentos, mas a produtividade de maneira geral está boa. Não podemos esquecer também do sorgo e milheto. Vi muito sorgo aqui na região, muito milheto. São alternativas para a gente manter palha no solo e permitir uma boa ciclagem de nutrientes e um próximo plantio de forma adequada. Vamos lembrar que o gergelim de forma contínua gera limitação de palha no solo. Eu vou botar gergelim em soja, que a gente acaba perdendo produtividade. Hoje eu fiz um comparativo aqui com os produtores, que no sul nós temos a dinâmica do trigo, né? Se eu trabalho trigo, rotação, eu ganho em produtividade da soja. Se eu introduzir o gergelim, eu tenho uma tendência a diminuir palha e também uma tendência, não é uma regra, em reduzir a produtividade da soja. Então o ideal é que o gergelim entre no sistema, na minha visão, a cada 3 anos. Tá bem? Grande abraço, pessoal. Grande professor Gazola, o doutor Sementes, foi ver o gergelim. Eu também fui, já é muito bacana, uma nova cultura rentável, né? Estamos com variedades materiais brasileiros, né? Então estamos avançando. E agora, falando do gergelim, vamos saber das cotações do HF, dos hortifrutis, a base da agricultura de norte a sul do nosso país. Preço dos hortifrutis com Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apuração do CPE, com apoio da LS Tractor, relembramos o preço do leite na média Brasil. Na última apuração, o leite captado, a média ficou a R$ 2,64 mais 31, média Brasil. Ovo branco, caixa de 30 dúzias, CIF, no Recife, a R$ 141 mais 40 centavos. Tem a batata padrão Ágata, especial beneficiador em Curitiba e região, saco de 25 quilos, a R$ 32,00. Cebola no atacado, cebola amarela híbrida, tipo 2, a R$ 22,33, a saca de 20 quilos, e Irecê e região. Tem a tangerina, poncã, na árvore, ao mercado de Limeira, região, a caixa de 27 quilos, a R$ 68,00. E hoje tem mais um destaque da LS Tractor, mostrando o MT4, que é robusto e tem um design moderno. Dá uma olhadinha nessas informações, esse destaque da LS Tractor. Um show de lançamentos que a LS Tractor traz para você, produtor rural. Ter mais eficiência operacional, produtividade no campo com economia de combustível. Esse aqui é um trator que a Tempo LS vem planejando, vem trabalhando. Esse trator aqui é um trator onde todas as oportunidades de melhoria e implementações, eles saíram do campo, da voz do produtor rural. Como seria o trator ideal para eles? Por isso, a gente lançou o MT4. E o que você teria a dizer, Coleto? Foi uma surpresa bacana esse lançamento? Para nós foi uma surpresa enorme, né? O trator mudou totalmente, a um trator robusto, um trator com design moderno, bonito, uma cabine diferenciada, regulagem de marcha, tomada de força e própria tração diferente, né? O que nós precisamos, nós vamos ter, né? Júlio, esse trator vai cair com uma luva para vocês lá, né? Espetacular. É um trator que veio para modernizar, né? É um trator que veio com uma mudança na parte traseira, na parte de retorno, na parte de hidráulica. O eixo é um eixo um pouco mais forte para as ocasiões de conjunto frontal, enfim. É um lançamento num bom momento, porque a marca já vem sendo vista há muito tempo pelos
nossos clientes e aí eles procuram o modelo, né? Procuram a marca, procuram a tecnologia e veio num bom momento. Quando você fala que é uma tecnologia coreana, que a gente esteve lá, viu de perto e consegue mostrar para ele a energia que é essa marca, é meio caminho andado para se fazer negócio, né? É uma cereja do bolo você estar há um bom tempo e ter esse sentimento para passar para o cliente. MT4 da LS, né? Tecnologia sul-coreana, coração brasileiro, né? Beleza. Olha, vamos continuar falando de HF, de hortaliças, que é um grande negócio do Brasil sul a norte, e a grande feira do HF foi aqui na Olambra, na Hortitec. Eu estive lá falando com Altamiro Gomes, da Lotus, que está apresentando para o setor de hortaliças uma espécie de um adjuvante do solo, que são os produtos da Lotus. Veja o pacote da Lotus nessa entrevista que eu fiz com o Altamiro Gomes. Os produtores de hortaliças, principalmente, procuram muito os fertilizantes orgânicos, que é a palavra da moda, na horticultura, na produção de flores e frutas. Porém, ativadores desse componente orgânico só tem um, que é o produto da Lotus Biosoluções. Para explicar essa capacidade de transformar o orgânico com CTCs, para favorecer as plantas, está aqui o Altamiro Gomes, da Lotus Biosoluções. Então, Altamiro, estou dizendo que muita gente tem fertilizantes orgânicos aqui no Brasil, mas o que ativa mesmo é o produto da Lotus. Por quê? Isso, porque nós temos, João Batista, um fertilizante orgânico de alto poder complexante. Então, esse alto poder complexante, quando nós aplicamos ele tanto na solução de solo quanto via folha, ele vai transformar esse fertilizante químico em organomineral, e aonde fica disponível na solução de solo para a planta poder absorver esses minerais que o produtor usou. A gente conhece na área química a propriedade do fósforo, que fica ali quase que inerte no solo. A preocupação é fazer com que o fósforo chegue na boca das plantas. Nós temos muito fósforo inerte no solo. E com isso, o que acontece com esse fósforo? Esse fósforo ele fica absorvido em alumínio, ferro e argila. Quando nós colocamos um material com poder complexante e com alto poder de complexação, nós deixamos esse fósforo na solução de solo para a planta absorver a água e trazer esse fósforo para dentro da planta. E quando você põe o Lotus, ele faz essa transformação muito rapidamente? Isso, é imediata, porque o poder complexante dele é imediato. Na mistura ou colocado na solução de solo, imediatamente ele faz isso. No caso de um fertilizante que seja usado um material orgânico, ele tem que sofrer, a metamorfose da matéria orgânica tem que sofrer a decomposição ao longo do tempo. E o nosso produto é um material decomposto de milhões de anos e um material que já está estabilizado para fazer essa função no solo. Eu posso dizer que é um ativador, então? Podemos se dizer que é um ativador. Com o Lotus Premium, que é o complexante, é imediato. Uma vez aplicado no solo, entrando na solução de solo, ele já transformou o mineral em orgânico e fica aí disponível para a planta. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? Como é que vai ser o futuro do Brasil utilizando os seus produtos? João Batista, o futuro da agricultura no Brasil, eu estou falando da agricultura porque eu estou falando na parte sensível, que a gente trabalha em todos os setores da cana, por exemplo, é um dos setores que mais vão ser beneficiados com isso. Porque na cana nós temos um problema de curta espaço de tempo para replantio. Por conta de quê? Por conta dessa química muito alta no solo, a queima da matéria orgânica e degradação do solo. Com esse produto, nós regeneramos o solo, regeneramos a cana ano a ano, onde nós estamos levando essa cana já para o 13º corte, sem precisar o replantio. E se nós falarmos isso na agricultura familiar e nós viemos aqui para a horticultura, por exemplo, o ganho é muito grande, porque nós reduzimos o tempo dessa cultura no stand, reduzimos ela no campo, então isso aí tudo é dinheiro no bolso do produtor. A gente está conseguindo fazer, João Batista, que essa cana vai permanecer no campo por 15, 20 anos, né, sem o replantio durante 6 anos, e nós estamos elevando a produtividade ano a ano, de 15% até 25% de produtividade ano a ano, ao invés de declinar a produtividade. Vamos falar no alface, que nós estamos trabalhando em Caetité, Bahia, por exemplo. Ao invés de ficar 45 dias no campo, nós estamos colhendo essa alface com 38 dias. Então você tem um ganho no tempo que isso fica no campo. E se você está reduzindo o tempo no campo, você está reduzindo o custo dessa cultura para você ter rentabilidade. Uma cana-soca dura de 5 a 6
safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, e estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? Com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Agora, chegando junto com esse Lotus Premium, nós temos mais 10 produtos aí, que a gente fala tanto em Lotus Premium, mas nós temos 10 produtos que são pegados o Lotus Premium, que é o base, e transformamos e fizemos organomineral para ficar aplicado via folha da planta também com organomineral. Não é só o produto base da Lotus Biosoluções, não. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. É o nosso apoiador do Tempo e Dinheiro. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. E para encerrar, eu quero dizer do meu orgulho de ter o Altamiro Gomes como nosso apoiador no Tempo e Dinheiro, porque ele é bem típico do exemplo do Tempo e Dinheiro, do Notícias Agrícolas, que são produtos de informação, como é o do Altamiro com a Lotus, no sentido de transformar a agricultura brasileira. Altamiro, muito obrigado pela sua participação conosco. E para encerrar o nosso grito de guerra, viva o Brasil, Altamiro! Viva o Brasil! Tempo e Dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Esse Altamiro é um cara, é um brasileiro, né? Sabe aquele empreendedor brasileiro contra tudo e contra todos? Imagine uma cana-soca, 20 anos. Confira, e nós vamos provar, estamos atentos com esse nosso grande amigo Altamiro Gomes. Muito bem, vamos falar de café agora, porque os preços estão voláteis. Ontem subiu muito, hoje caiu, está subindo de novo, mas já deu uma baixadinha. Daqui a pouco o Marcelo Fraga Moreira, um consultor do mercado de café, vai nos ajudar a esclarecer o que está acontecendo no mercado de café, mas antes os prêmios, os preços do café com Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. As cotações, então, é comigo mesmo. Pode soltar o café em tempo real em Nova York, o Arábica está perdendo 1,73% agora, é tempo real, 296,63. Deixa eu ver como é que estão os 4 contratos lá em Nova York, no vermelho agora, muito volátil, setembro a 296,50, o dezembro a 289,45, o março a 283,05 centes de dólar por libra peso e o maio 277,40. Então vocês estão vendo na tela, tem delay, mas o preço está recuando. E também em Londres, o café robusta recua 2,12% a 3.414 dólares a tonelada. Eu quero saber do café aqui na B3, que é sacas em dólares, setembro 364,50, recua 3%, dezembro 354, recua também mais de 3%. Ontem subiu, né? E tem essa volatilidade. E eu quero saber o que está acontecendo com o consultor Marcelo Fraga Moreira, que está conosco. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Marcelo, bom, primeiro explica o mercado, por que essa volatilidade, por que subiu ontem, por que está recuando hoje? Subiu ontem é porque tinha mais comprador do que vendedor, né, João? Não vale, essa resposta não vale. Essa não vale. Ainda bom. Mas o que influenciou? O que eu creio é que nesse movimento de ontem e antes de ontem foi mais uma posição de cobertura dos fundos, porque o mercado, desde o dia 11 de junho, ele chegou a cair praticamente 18%. Ele saiu dos 340 centavos por libra-peso, e ele chegou a negociar 277 centavos na semana passada e na segunda-feira. Quando o mercado rompeu de novo ontem a média móvel dos 9 dias, que está ao redor de 290 no setembro, eu creio que os fundos que estavam vendidos começaram a receber aquelas ordens de stop para cobrir as posições, tá? E isso fez o mercado subir muito forte ontem. E você vê que hoje o mercado está voltando de novo os 500 pontos, né? Então o mercado abriu com 300 pontos de alta, ficou 300 negativo, chegou a ficar 0 a 0 e agora está caindo de novo 500 pontos. Então, ao meu ver, é mais uma cobertura de posição de fundos do que qualquer outra razão.
Tá. Você acha, você inclusive botou um texto na internet sobre isso, dizendo o seguinte, que os fundos estariam temendo a entrada da sanção do Trump aqui no Brasil, pegando o café, então eles compraram os contratos, se anteciparam a comprar contratos para se garantir das sanções. Foi isso que aconteceu? Os fundos não, seriam os torrefadores americanos, né? Então você vai ter essa demanda de café nos Estados Unidos, e como você tem aproximadamente 800 mil sacas de café certificado depositado em armazém americano e na Europa, né? Então esse café o produtor ele pode receber a qualquer momento. Então quem compra um café hoje no contrato na bolsa e vai na bolsa e pede para ser exercido, ele já pode receber esse café que está no armazém imediatamente ou em 2, 3 dias, né? O tempo só de ter a liberação do produto. Só que tem um problema que aproximadamente 700 mil sacas estão nos portos da Europa. Então esse café, se for mandar para os Estados Unidos, a princípio não faz muito sentido também, em função do tempo de transbordo e frete, etc., né? Mas para a pessoa que for receber esse café na Europa, também é um café hoje muito barato. Mas lá, para os torrefadores americanos, quantas sacas eles botaram para dentro? Se anteciparam? Então, nos portos de Nova Orleans, Miami, Nova York, tem mais ou menos 100 mil sacas disponíveis. Acho que são 95 mil sacas. Quer dizer, também é um volume muito insignificante, né? Mas, a princípio, é alguma posição de alguém está querendo cobrir alguma posição para evitar algum risco do mercado subir ainda mais, né? Marcelo, você que é um cara experiente de mercado do café, o que vai acontecer se as sanções forem realmente impostas de 50 pontos aí? Como é que você vê o mercado do café? O que vai acontecer? João, eu creio que a demanda vai cair um pouco nos Estados Unidos, né? Porque um café hoje, você pagar $100 por saca, $150 por saca a mais, vai ter que repassar alguma coisa para o produtor. Mas, como o ano passado, lembra que o mercado saiu de 200 centavos por libra-peso e bateu 400. Mesmo assim, os mercados continuaram importando café caro e repassaram um pouco desse aumento para o consumidor final, né? Então, mesmo que você tenha um aumento aí hoje do Brasil, para a origem Brasil, de 50%, com certeza, né, eu creio que as torrefadoras e as grandes companhias de café, elas vão ratear esse custo, fazer um blend, né, origem Brasil, origem Colômbia, origem Vietnã, e vão repassar para o produtor o que 10, 15%. Ninguém vai passar o aumento 100% para o consumo final, senão vai ter uma queda muito grande no consumo, né? Eu fiz uma conta básica aqui. Se a demanda americana cair 30%, nós estamos falando aí de mais ou menos 600 contêineres a mais que vão sobrar no Brasil por mês para encontrar outro destino, né? Então, considerando que o Brasil para os Estados Unidos 8 milhões de sacas por ano, daria 660 mil sacas por mês. Então, 2 mil contêineres por mês, né? Então, se cai a demanda 30%, você teria aí 1.200 contêineres por mês ainda para os Estados Unidos e 600 contêineres para arrumar destino. Então, esse que vai ser um trabalho de médio prazo, de você conseguir, caso a tarifa continue nesse patamar, do Brasil conseguir arrumar outros destinos para o seu café. Então tá, vamos lembrar aqui, vamos botar uma manchete no ar da Poder 360, dizendo que os Estados Unidos respondem por 16, quase 17% de todo o café exportado pelo Brasil. Então, de novo, sempre indo 17%, são quase 8 milhões de sacas ano, né, que a gente manda para os Estados Unidos. E aí agora com a sanção, esse negócio fica inviável, né? Então assim, vai ter dois momentos, os americanos procurando outros países para comprar. Lembrando, hein, tem muita gente que acha que é só o Brasil que manda no mercado. São 70 países produtores, 5 grandes. Aí os americanos vão se abastecer em outras praças. Acho que você também defende, não sei, a mesma ideia de que o Trump quer incentivar a produção de café na América Central para evitar novos imigrantes lá dentro. E o Brasil, o que vai acontecer? Vai colocar esse café aonde? Então, demanda para o café tem, né? Claro, sempre questão de preço e destino. Mas você está tendo muita abertura de mercado hoje na Arábia Saudita, né? Lá em Dubai tem um mercado muito grande hoje para novos torrefadores, novos mercados. A China está crescendo, a Indonésia está crescendo, Vietnã, Singapura, Japão. Então é aquilo, se você abaixa um pouco o preço do produto, você vai atrair mais consumidores, né? Claro que a grande ideia é aquilo, a China vai passar de consumir 10 xícaras por ano para uma por dia, né, para o consumidor final.
Então a China realmente é um grande mercado potencial. A gente está vendo, né, o Brasil se aproximando muito da China. Então pode ser que alguma coisa aconteça com essas cafeterias novas, né, a Luckin Coffee, né, que a gente sabe, com 25 mil cafeterias na China, para ela sair de 25 para 30 e ter um aumento per capita significativo, realmente é uma coisa que pode acontecer. Então eu não vejo, para o longo prazo, o Brasil não abrir novos mercados. O problema é no curto prazo, né? Porque no curto prazo você tem que arrumar os contratos de navio que já estavam fechados, os contratos com o consumidor de destino que já estavam fechados. Para você desfazer tudo isso, vai ter custo, vai ter penalização, né? Então, no curto prazo, eu fico mais preocupado. No longo prazo, o mercado vai abrir, o Brasil vai abrir novos mercados, como está fazendo hoje. Bom, o fato é que os americanos estavam comprando cerca de quase 2 bilhões, 2 bilhões, nossa, 2 bilhões de dólares só em café do Brasil, principalmente de Minas Gerais. Ok, então vai procurar outros vendedores, outros países, e nós vamos ter que também nos espremer para colocar nosso café em outros países. Talvez a China, mas no curto prazo, Marcelo Fraga Moreira, o que vai acontecer com o produtor? Os preços vão cair na bolsa, os preços vão cair aqui dentro do Brasil, como é que você vê? Eu creio que os preços vão cair. O que segura o preço hoje é a expectativa da safra brasileira, né? Que realmente ninguém sabe ainda qual que vai ser o tamanho da safra do Arábica. Então tem gente que fala em 20 milhões de sacas e tem gente que fala em 40 milhões de sacas, né? E o Robusta a gente está vendo que a safra foi muito boa. O Robusta já se fala em aproximadamente 25 milhões de sacas. Então a gente está falando de uma safra brasileira entre pior cenário, 45 milhões de sacas, e o consenso do mercado, né, ao redor de 65 milhões de sacas. Então o que eu creio que vai fazer preço é realmente se a quebra do Arábica se confirmar e ser realmente muito acima do esperado, né? Não tendo a quebra nessa safra e não tendo efeito geada, a gente está de olho na florada, né? Então, se agora em agosto, setembro vier uma boa florada, vai repercutir na safra 26 e 27. Então, eu não vejo problema de abastecimento de café entre agora e dezembro de 25. Por quê? Porque você tem uma safra abundante de Robusta no Brasil e você tem a safra de Arábica, pode ser limitada ou não, mas que também está entrando e está abastecendo o mercado, tanto interno como internacional. Hoje, se a gente pegar o spread entre o Arábica e o Robusta, está em quase 70%. Então você tem hoje o Robusta a R$1.000 por saca e o Arábica negociando hoje a 1.850, a 1.900 com a alta que teve em Nova York, né? O que vai acontecer? O pessoal vai parar de consumir Arábica no mercado interno e vai voltar para aumentar o blend para o Robusta. Então, das duas formas, ou a Arábica vai cair para reduzir esse spread para 30%, 40%, que era um spread teoricamente histórico, né, entre o Arábica e o Robusta, ou o Robusta vai começar a aumentar de preço. O que eu também não acredito no curto prazo, porque daqui 3 meses começa a safra do Vietnã. Então você vai ter Robusta, oferta de Robusta do Vietnã e principalmente do Brasil, né? Então eu creio que no médio prazo o mercado é desse patamar para baixo. Bom, enfim, o mercado volátil, muita incerteza. Nós aqui do Tempo e Dinheiro defendemos, Marcelo, e você também lá na Archer, vocês defendem que o produtor aprenda a trabalhar com derivativos, fazer travas no papel, né, na bolsa, em opções principalmente, para deixar o café livre lá na tuia, lá no armazém. Então assim, deixa livre o café. Vai que, né, dá uma melhoradinha, você vende o café. Mas antes que caia, é bom aprender a trabalhar com opções, fazer puts. É isso, Marcelo Fraga? Então, eu trabalho com as duas estratégias, João, de fazer a put, que é a proteção contra a baixa. Então você vai comprar o seguro como se fosse o seguro do teu carro. Você garantir, caso dê um acidente no mercado despencar, você vai ter tipo uma venda hoje a R$1.700. Se o mercado vier para 1.100, você está vendendo o teu café a 1.700. Agora, como a gente não sabe se o café vai subir ou vai cair, se o produtor hoje quiser vender e aproveitar esses preços de R$1.800, a outra estratégia é você comprar a call spread, para se o mercado seguir subindo, você participar na alta, e caso você tenha uma quebra na sua produção, você também usa o seguro da call spread para se proteger contra eventual quebra na tua produção, né? Agora, o grande mito do mercado é que o mercado de opções é cassino. Então, tem muita gente que se machucou usando o mercado de opções como cassino. Então, perderam muito dinheiro. Então, uma coisa é você usar a estrutura como hedge, como proteção, e a outra coisa é você usar como especulação, né? Eu sempre defendo que
O produtor que tem o produto tem que travar o preço dele como um seguro, como você faz o seguro de carro, né? Igualzinho isso. Marcelo Fraga Moreira, meu grande amigo, muito obrigado pela sua participação, pela ajuda aí nessa... Enquanto que nós temos o Bruno Labs de férias, você veio nos ajudar e nos ajudou perfeitamente. Muito obrigado, Marcelo, volte sempre. Obrigado, João. Bom dia para vocês. Muito bom. Toda essa estrutura que o Marcelo nos disse faz a gente puxar de novo o telefone do nosso assessor de investimento, porque faça seguro de preço, faça hedge. Quanto custa? Né? Ainda mais, né, café em dólar. Não é fácil não. Então, quanto custa? Ligue para o Fernando César Sofiati, que é o nosso assessor de investimento, de graça. Pergunte quanto custa, 19 9 71 10 8610, para você ter a informação precisa de como operar e também fazer outras estratégias para você sair do risco, beleza? Muito bem, vamos agora saber outra commodity que pode sofrer com as sanções que vem aí, que é o mercado da pecuária com Sérgio Braga. No ar. Hoje sinaliza exatamente a sensação do que está acontecendo no país nesse momento, principalmente com a exportação de gado, que tem uma incerteza muito grande com relação à taxação de 50% pelo governo Trump. De qualquer forma, lá na B3, o que a gente observa, todas as posições em queda, abaixo dos R$300, o julho, que é o corrente, R$ 299,30, o agosto a R$ 307,00, a setembro a 310,55, outubro 318,80, queda em todas as posições. Hoje 16 praças entre as 32 ou metade das praças apuradas pela Scott apresentaram queda, demais estabilidade, mas já vinham apresentando queda também ao longo dessa semana. R$ 300,50 vale arroba em São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, norte do MT R$ 295,50, sudoeste do MT R$ 298,50, Cuiabá R$ 300,50. Mais 4 praças de comercialização na sequência. MT, também a região sudeste, a R$ 298,50, noroeste do Paraná, R$ 313,50, acima da referência de São Paulo, Santa Catarina, R$ 307,50 e Maranhão Oeste, R$ 266,00. Vamos direto ao CPE, falar com Tiago Bernardino sobre mercado do boi gordo. Olá, boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde, quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 15 de julho, dia importante aí para os pecuaristas, né? Dia do pecuarista. Terça-feira, falar um pouquinho sobre o mercado pecuário, né? Mercado esse que realmente vem pressionado por todas as notícias das tarifas de Donald Trump. Isso daí realmente impactou o mercado desde quarta-feira passada, né? O indicador CPE-Exal que ele vem operando próximo dos R$300, abaixo, né? Fechou a semana, começa a semana 209,25, realmente como reflexo de todo esse movimento. E o próprio mercado futuro, ele vem sinalizando esse patamar. A gente termina o mercado futuro ontem para julho 301,55, hoje já chegou a operar próximo dos R$300,05 arroba, né, para liquidação do contrato, momentaneamente agora próximo do meio-dia aos R$300,45, ou seja, realmente ele sente essa pressão, uma pressão no mercado externo, uma pressão de uma oferta maior no mercado doméstico e aí deixando as negociações travadas. Pecuaristas, né, recuando em opções de vender boi de 310, 315, tentando um preço maior, mas sempre lembrando, a carcaça casada na Atacado de São Paulo, R$315 arroba, né? Recuou também no dia de ontem, então realmente é um mercado que ele vem pressionado nesse fechamento da primeira quinzena do mês. A importância sempre da gente olhar a questão da dinâmica externa, mas a dinâmica interna e também o dia a dia da fazenda com as opções, obviamente, de proteção de preços. Mas é um mercado que deve operacionalizar, principalmente nesse curto prazo, como reflexo das sanções, das tarifas que teoricamente começam dia 1º de agosto, salvo se mudar alguma coisa. Então é um mercado, de certa maneira, mais pressionado em patamares aí próximo dos R$300.
A expectativa sim é que isso se dilua no médio e longo prazo, mas isso a gente começa a observar apenas nas próximas semanas, próximos meses. Eu fico aqui deixando um abraço para todos os pecuaristas pelo dia de hoje e amanhã a gente está de volta aqui com mais informação. Grande abraço a todos aí, uma ótima semana. Obrigado, direto agora a Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, considerando as 2 primeiras semanas aí de julho, mais precisamente 9 dias úteis, né? Foram exportadas 104,2 mil toneladas de carne bovina in natura e esse volume, né, gerou um faturamento total de 576,8 milhões de dólares. Então, a média diária em relação ao volume, né, foi de 11,6 mil toneladas e essa quantidade é 12,2% maior que o mesmo período do ano passado. Caso esse ritmo nas exportações continue, né, nós devemos ter mais um mês com volume recorde aí para as exportações de carne bovina, considerando o mês de julho. Para a carne suína e de frango, o cenário é diferente. Então, aí, considerando a carne de aves, foram exportadas 150,3 mil toneladas, com média diária de 16,7 mil toneladas, que é uma queda de 11,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Que vale a observação, né? As exportações em relação à carne de aves seguem aí patinando depois do caso, né, de gripe aviária que a gente teve aqui no Brasil, mas a gente acredita aí que em breve esse volume, o bom volume que a gente vinha observando deve retomar. Para a carne suína foram exportadas 40,4 mil toneladas, que é uma média diária de 4,5 mil toneladas, e uma queda de 13,4% na comparação anual. Então, essas são as informações que a gente tem até agora em relação às exportações. Vamos continuar seguindo aí, observando o que vai acontecer, principalmente em relação à carne bovina, depois do anúncio aí da taxação. Bom, então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. E ainda sobre essa questão da taxação, a própria Acrimate, Associação de Criadores de Mato Grosso, divulgou recentemente uma nota de preocupação assinada pelo presidente Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, falando exatamente sobre isso, né? Sobre a concorrência, né, que pode ser assumida por outros países, inclusive no fornecimento de carne para os Estados Unidos, e essa nova taxação, se for realmente implementada, passaria o preço da tonelada da carne produzida aqui no Brasil para $8.600 por tonelada, inviabilizando qualquer comercialização para o mercado lá dos Estados Unidos. Portanto, a própria Acrimate diz que acredita, entre aspas, na soberania nacional, mas acredita principalmente no bom senso e na pacífica negociação antes de se tomarem medidas intempestivas que possam levar a resultados desastrosos para a nossa economia. Essa nota, inclusive, de preocupação da Acrimate. Bom, ainda em relação a esse tarifaço, nós temos outra informação sobre o setor de mel, né, mostrando que a própria folha aí do UOL mostra que essa taxação de Trump pode deixar, e já deixou 95 toneladas de mel encalhadas no porto do Ceará. Essa carga seria de mel orgânico produzido no Piauí, parados no porto de Pecém, no Ceará, segundo a organização. E, lógico, essa exportação ficou bloqueada. Outro setor que demonstra preocupação é exatamente o setor de pescados, que já tem cargas, inclusive, aguardando, né, a definição se vão ser ou não implementadas essas taxas de exportação, tarifaço. E o próprio Eduardo Lobo, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, Abpesca, mostra essa preocupação do setor também em relação a esse tarifaço do Trump. Veja só. O setor de pescado brasileiro foi surpreendido de quarta-feira para cá com a taxação americana e estamos passando por um momento de grande desafio para o nosso setor, para outras atividades também, mas especialmente para o nosso setor, mercado esse que representa 70% das nossas exportações. Tivemos já de quarta-feira para cá inúmeros contratos, vários embarques suspensos por conta disso, até porque pela demora da chegada dessas cargas no estado americano, a taxa já deverá estar em vigor. Então, o que nós precisamos nesse primeiro momento, é o que nós vamos articulando junto ao governo brasileiro, junto ao Congresso, é que nós consigamos, nesse primeiro momento, uma postergação de 90 dias para a entrada em vigor,
para que com serenidade, com a tradicional diplomacia brasileira, a gente consiga fazer a reversão disso. Lembrando que o mercado principal nosso de desejo sempre foi o mercado europeu, que está suspenso também desde 2017 por outras questões, e agora com o segundo maior mercado, ou o maior mercado ativo no momento, que é o mercado americano, estamos passando por esse momento de taxação que torna inviável o nosso produto ser comercializado no mercado americano. Já estamos com reflexos na base, na praia, sobretudo a pesca artesanal será profundamente afetada sobre isso, porque não há outro destino de se colocar alguns tipos de pescaria. E contrário de que alguns pensam que o produto deverá ter redução de preço, não haverá redução de toda a cadeia. Estamos vivendo um momento onde começa-se a levinagem principal do ano, que é agora agosto, setembro e outubro, no caso da produção de tilápia, e havendo esse mercado fechado, haverá um desestímulo nesse processo de produção primária, resultando em 6, 8 meses uma redução nas ofertas no mercado interno, tendo também então a inflação direta nesse produto. Mas o efeito imediato já estamos sentindo e é o que nós estamos atuando junto com o governo para que a gente consiga fazer a reversão disso, conseguir esses 90 dias, para termos essa tranquilidade de nós negociarmos. Nós precisamos fazer negócios. Esperamos que fale mais alto o nosso histórico de negociação com todos os países, especialmente com o mercado americano, que é tão importante para nós, e deixamos de lado as questões ideológicas, tenhamos a competência de darmos superação a esse momento que nós estamos vivendo. Rapaz, pois é. Então, mel, pescado, carnes, café, a pessoa está preocupado. E o que se pede é bom senso, negociação, arroubos sectários, esses radicalismos. Isso é para os políticos. Nós precisamos de negócios, produzimos para vender, para fazer a nossa sustância, dar subsistência ao nosso país, segurar o nosso país. Sérgio Braga, como é que está o preço do boi gordo? Já estão sentindo os impactos? Veja a preocupação da Climate, né, Sérgio? Exatamente, o mercado segue atento a essas informações e, lógico, uma pressão muito grande. O mercado futuro registrou queda hoje, tem sido assim no mercado físico também. Ontem o indicador, só para se ter uma ideia, já acumulou uma queda de 5,72%, queda no acumulado desse mês de julho, fechou a R$ 299,25. Essa é a referência para o mercado de exportação aqui no Brasil, principalmente com o indicador do estado de São Paulo. Aí as indefinições são muito grandes, um mercado que requer, nesse momento, e pede cautela, diplomacia, não embate, João Batista. E na B3, como é que está o preço, só para a gente encerrar? Só mais uma vez, dar uma piscadinha, está lá R$ 299,30 o julho, o agosto R$ 306,30, 318,40 outubro. Do julho até o outubro tem essa diferença aí, praticamente R$19 mais 10 centavos por arroba. Portanto, o mercado segue atento e em queda nesse mês, nessa segunda quinzena de julho, para o boi gordo do mercado físico futuro, João. Gleidson, o dólar, como é que está o câmbio? 5,57 está agora estabilizada, deu uma recuada. Vamos ver o que vai acontecer. Notícias de talvez, de negociações com o Trump. Ok, vamos acompanhar todas as informações em tempo real, com análise, com comparativos, lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos recortar toda essa nossa edição, vamos subir para as nossas mídias e você lá no Clube, você é o produtor rural sempre atualizado em tempo real e muito bem informado. Mande a sua mensagem de WhatsApp para o Clube do Tempo e Dinheiro, seja o nosso assinante, olha aí o telefone para você mandar a sua mensagem. Agora, a dona Leia coloca você lá dentro, tem 7 dias grátis para você experimentar. A mensagem você manda pelo WhatsApp para 199 9813 2915, 199 9813 2915. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Sérgio Braga, até amanhã. Obrigado a você que está nos apoiando, fazendo essa troca de informação, nos sustentando e a gente passando o melhor serviço do agro para vocês, para a sua família e para o seu futuro. Fique conosco, amanhã a gente volta. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição
15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.